Alô, turma, boa noite. Agora são 19h30 de sábado. E eu tirei aqui para resolver mais uma questão, fazer uma revisão com vocês sobre um assunto que é de extrema importância, que é a ótica geométrica. Tá? E nós vamos focalizar nos dois fenômenos básicos, são reflexão e refração, focando justamente nos aparelhos, nos dispositivos que estão associados a isso, que são chamados de sistemas ópticos. Então, eu fiz aqui um resumo para vocês, tá? Então, nós vamos falar sobre os sistemas ópticos que estão associados à reflexão e os sistemas ópticos que estão associados à refração, né? Só para lembrar, reflexão, a luz bate na superfície e volta. Tá? Enquanto que a refração, a luz bate na superfície, ela atravessa o meio, né? Ela muda de meio, tá? Conseguindo muitas vezes atravessar esse meio. Muito bem. E quais são os fenômenos? Vai pensando aí, quais são os sistemas ópticos que estão associados ao fenômeno da reflexão? Lembrou? Vamos lá? Opa! Espelho côncavo e espelho convexo. Professor, espelho plano não entra? O espelho plano também é um sistema óptico, tá? Cuja base de funcionamento é a reflexão, tá? Mas nós não vamos falar sobre ele, vamos falar apenas do espelho côncavo e espelho convexo, tá? E quais são os aparelhos, os sistemas ópticos que estão associados à refração? Vamos lá? As lentes convergentes, né? E também as lentes divergentes, tá? Bom, e qual o funcionamento? Como é que cada um desses sistemas ópticos funciona? Vamos começar aqui com o espelho côncavo. Espelho côncavo, nós temos aqui, né? Nós temos o espelho côncavo, a representação dele, tá? Nós temos 3 pontos que são importantes, que é o centro de curvatura, o foco e o vértice, né? Que é esse ponto aqui. E aqui nós temos o comportamento da luz no espelho côncavo. Raios paralelos convergem para o foco. Veja, raios paralelos convergem para o foco no espelho plano, no espelho côncavo, tá? Note a diferença em relação ao espelho convexo. Também nós temos aqui o espelho convexo, né? A face espelhada é a face de fora, tá? E nesse espelho, no espelho convexo, você tem os raios paralelos, note, os raios paralelos refletem divergindo, tá? Ó, olha a diferença do espelho côncavo. No espelho côncavo, reflete convergindo. No espelho convexo, reflete divergindo, tá? E aí, divergindo na direção do foco. Veja, centro de curvatura, foco e vértice. Então, ele reflete na direção, né, do foco, ok? Divergindo. E no caso da lente convergente, veja, aqui a nossa representação da lente convergente, ok? Aqui nós temos o foco, o eixo óptico e foco. Aqui nós temos raios paralelos que atravessam a lente, né? É um fenômeno da refração, então ela vai atravessar o vidro da lente e atravessando, ela vai e concentra, converge no foco, tá? Converge no foco. E no caso da lente divergente, veja você, tá? Raios paralelos, só que aqui, ó, vai divergir na direção do foco. Veja, tá? Na lente divergente, os raios divergem na direção do foco, ó. Note, alguém percebeu alguma semelhança entre o espelho côncavo e a lente convergente? Espelho convexo e a lente divergente, perceberam semelhanças? Ó, espelho côncavo reflete os raios convergindo para o foco. Lente convergente refrata os raios convergindo para o foco, tá? Então a diferença aqui está o quê?
no fenômeno, mas o comportamento dos raios são semelhantes, tá? E no espelho convexo, mesma coisa. Raio paralelo diverge na direção do foco e no caso, tá? Na lente divergente também, tá? Os raios paralelos divergem na direção do foco, sendo que aquela diverge refletindo e aquela diverge refratando. Como o comportamento do espelho côncavo e da lente convergente são similares e do espelho convexo e da lente divergente são similares, adivinha o que temos por consequência disto? Os tipos de imagens, turma. Para nós analisarmos gradualmente, passo a passo, vou apagar aqui para a gente ir fazendo aqui, ó, devagar. Vamos lá. Quais são os tipos de imagem no espelho côncavo? Ó, imagem real, imagem virtual e imagem imprópria. Tá? Então, a natureza das imagens, real, virtual e imprópria. Só lembrando que a real fica na frente do espelho, a virtual fica atrás do espelho e a imprópria fica no infinito. Tá? E aí você tem, ó, a real, você tem a real maior, é o espelho côncavo que fornece. Real menor, espelho côncavo também fornece. E real igual. Ou seja, todos os tamanhos de imagem real, o espelho côncavo fornece. E a virtual, ele fornece somente virtual maior, né? Então, o espelho côncavo é aquele que você coloca lá, aquele espelho de aumento para fazer maquiagem, certo? Que o rosto aparece ampliado, direito e ampliado, né? E a imagem própria é infinita. E no caso, vamos comparar aqui com a lente convergente. Note a imagem da lente convergente. Ó, agora é lente, tá? Antes era espelho. Ela também fornece imagem real? Sim. Maior, menor ou igual. Note que são as mesmas imagens aqui, ó. Aqui, virtual, maior. Aqui também é virtual maior. E que mais? Imprópria. Então, as mesmas imagens que a lente convergente fornece, o espelho côncavo também fornece, tá? Mas por que, professor, fornece igual? Fornece igual porque o comportamento dos raios são iguais. Aqui converge o raio de luz, aqui converge também, com a diferença de que aqui é refletido e aqui é refratado, tá? E o espelho convexo comparado com uma lente divergente? Vamos lá. Ó, imagem virtual menor. O espelho convexo fornece imagem virtual menor, aquele espelho de garagem, aquele espelho de estacionamento, né? Aquele espelho de loja de conveniência, fica ali no canto, a imagem aparece direita virtual menor, certo? É esse o tipo de espelho, tá? E a lente divergente? A lente divergente também fornece imagem virtual menor. Olha, mesma imagem, certo? E onde é que eu tenho lente divergente? Ah, no olho mágico. Lembra aquele olho mágico que fica na porta lá para você ver a pessoa que está do outro lado? A pessoa aparece virtual, direito e menor, tá? Então, o tipo de imagem da lente divergente. Ok? Lembrando que a lentes e espelhos se diferenciam porque um reflete a luz e o outro refrata a luz, tá? E aí tem mais um lembretezinho muito importante, vamos lá? Lembrar que, ó, que Rei Davi, né? Aquela frasezinha para facilitar a sua memorização, ó. Imagem real, imagens invertidas, certo? Todas as imagens reais são invertidas e imagens direitas são todas imagens virtuais, ok? Tá? Lembrando disso que é muito importante. E aí vamos seguir adiante com o nosso resumo. Vamos fazer por parte aqui para você acompanhar devagar. Veja, referencial de Gauss. O que é o referencial de Gauss, professor? O que é? Para que serve? Então, ele é usado para definirmos algebricamente os tipos de imagens, tá? Saber se uma imagem é real, virtual, tá? Os objetos ou sistemas ópticos. Se a lente é convergente ou divergente, se o espelho é côncavo ou é convexo, tá? E você consegue fazer tudo isso por meio das equações, tá certo? Então, é uma forma que você vai usar,
uma espécie de referência para definir positivo ou negativo, dependendo do tipo de imagem, do tipo de objeto e do tipo de sistema óptico, ok? Vamos ver aqui como é que a gente vai trabalhar essa questão do referencial de Gauss. Nós vamos aplicar nas equações, tá? Essas equações que eu vou te mostrar servem tanto para lente quanto para espelhos. Então, essa equaçãozinha, né, distância focal, produto pela soma. Nós temos o aumento da imagem, que é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, né? Lembre que o aumento da imagem indica quantas vezes uma imagem é maior ou é menor que um objeto, tá? Se o A é igual a 2, significa que a imagem é o dobro do tamanho do objeto, tá? Mais ou menos assim. O A é igual a meio. Então a imagem é a metade do tamanho do objeto. Sempre a imagem em relação ao objeto, tá? Aí você calcula dessa maneira, ou também pode fazer a relação entre menos P' sobre P, lembrando que esse menos tem que existir, porque ele é baseado no referencial de Gauss, tá? Por isso que ele aparece, ok? E F sobre F menos P. Atenção para essa equação é extremamente poderosa, gente. É muito poderosa, porque você consegue estar, a partir dessa sequência de igualdades, fazendo várias combinações. Você pode pegar essa com a última, ou essa com a última aqui, a do meio com a última. Então, com isso, você consegue varrer uma diversidade de situações, de problemas, que você resolveria da melhor maneira possível usando essas equações, ok? Aqui são os nomes. Aqui, ó, para espelhos, nós temos que 2 vezes a distância focal é igual ao raio, tá? Lembrando que a distância focal mais a distância focal vai dar o comprimento do raio todo do espelho, raio de curvatura. E outra coisa que é importante também é a vergência. A vergência da lente é o inverso da distância focal, tá? E os nomes, F é a distância focal, V é a vergência, P' é a distância da imagem ao sistema óptico, no caso a distância da imagem ao espelho, ou distância da imagem à lente, tá? O P é a distância do objeto, tá? Ao espelho ou à lente, ok? Vamos seguir adiante. E aqui para fechar a nossa ideia, nossa revisão, vamos mostrar aqui com calma para vocês, olha aqui. Os principais, tá? Principais aplicações do referencial de Gauss. Vamos lá. Primeiro, para o P'. Quando o P' é positivo, você vai considerar a imagem real. Quando o P' é negativo, a imagem virtual, tá? P' é positivo, imagem real. P' é negativo, imagem virtual. E a distância focal? A distância focal você vai trabalhar da seguinte maneira. Quando for espelho côncavo, distância focal você considera positiva. Espelho convexo, distância focal negativa. E quando for lente, a lente convergente, distância focal positiva. E no caso da lente divergente, distância focal negativa. Tá? E aí, por fim, o que é bem intuitivo, a altura da imagem. Quando ela é direita, ela está para cima, é positiva. Quando ela é invertida, no caso para baixo, ela é negativa, ok? Então aí nós temos, portanto, o resumo. Vamos aplicar agora na questão que caiu, tá? Eu fiz aqui já essa questão porque eu já fiz uma gravação antes, turma. Olha que chato, fiz uma gravação antes, só que não pegou o áudio, então precisei fazer novamente. Olha que chato, gente. Mas tudo bem, faz parte do processo. Então vamos apagar aqui para ir vou mostrando para você gradualmente, tá? Então nós temos aqui, ó, um objeto real, tá? O que é um objeto real, professor? É um objeto na frente do espelho, que geralmente acontece, né? Um objeto colocado na frente do sistema óptico. Então, o objeto real é colocado a 20 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo, de distância focal igual a 40. Então, aqui eu coloquei os dados, ó. Aqui, ó. Então, o objeto é real.
se é real, eu já sei que o sinal aqui é positivo, lembra lá, né? O P é positivo, objeto real. Ele é colocado a 20 centímetros do espelho, tá? Do espelho esférico côncavo, cuja distância focal é 40. Então, a distância focal do espelho é 40, né? Detalhe, positiva por quê, turma? Porque o espelho esférico é côncavo. Então, a distância focal do espelho esférico côncavo é positiva. Muito bem, uma questão de espelho aqui, né? Aí depois ele fala, colocado, né, à frente de sua superfície refletora e sobre seu eixo principal. Ele não precisava falar que era à frente da superfície refletora, por quê? Porque ele já falou aqui, gente, quando objeto real significa que está na frente da superfície refletora, tá? Então ele foi redundante aí, né? Reforçando uma coisa que já tinha informado. Tudo bem, vamos lá. E ele me deu, lembrando que isso aqui ele me deu a fórmula, né? Ele descreveu a fórmula que a gente chama de equação dos pontos conjugados, tá? E aí ele fala aqui, a imagem obtida nessas condições estará a uma distância da superfície refletora do espelho de quanto? Então ele quer saber ele quer saber quem? Opa! Ele quer saber o pelinha, tá? Ele quer saber a distância da imagem, tá? E pelas próprias alternativas, aqui tá até marcado já, tá? Mas tudo bem. Pela própria alternativa, você já sabe o que ele está querendo, tá? A distância, né? Que ele colocou 20, 20, 40, 80, certo? E as características dela, beleza? Então vamos ver o que tem aqui, ó. Ele tem um espelho côncavo, tá? Essa é a estrutura. Ele vai colocar o objeto, a 20 centímetros, a distância focal é 40, quer dizer, daqui até aqui, a distância é 40. Quer dizer, o objeto vai ficar bem aqui no meio, tá? 20 centímetros. Ok. E aí, qual é a melhor equação para estar resolvendo isso? A equação dos pontos conjugados, ou distância focal igual produto pela soma, tá? O produto pela soma. E aí nós vamos substituir esses valores. Vou explicar para vocês aqui o que aconteceu, tá? Vamos lá. Quanto é a distância focal? Professor, quanto é a distância focal? A distância focal é 40, então eu coloquei aqui 40, veja. Tá? Eu havia colocado 40 aqui. O P, que é a distância do objeto, quanto é? 20, professor. Então eu coloco 20 aqui, ó. Tá? No lugar do P, eu coloco 20. Vezes o P'. Tá? Embaixo, P mais P', então vai ficar 20 mais P'. 20 mais P'. Certo? Tá? Então ficou desse jeito, né? 40 é igual a 20 P' dividido por 20 mais P'. E aí eu chamei a atenção que poderia ser feito isso aqui, ó. Como aqui está multiplicando, atenção, só porque está multiplicando, tá? Eu posso simplificar aqui por 20, aí 20 por 20 dá 1. Aí eu posso simplificar aqui por 20 também, tá? E aí 40 por 20 dá 2, certo? Ok? Bom, aqui então eu tenho 2, aqui eu tenho 1 vezes P', e aqui embaixo eu tenho 20 mais P'. E aí eu coloquei o seguinte aqui, ó. Aqui eu posso estar dividindo, eu vou passar para cá, ó, multiplicando 2, tá? Então vai ficar o quê? Vamos ver como ficou? Ó, vai ficar 20 vezes 2, né? O 2 está multiplicando tudo aqui dentro, tá, gente? 20 vezes 2 dá 40, tá? E aí, o 2 vai multiplicar também o P'. Então, vai ficar 2 vezes P' mais 2 P'. Tá? Então, 2 multiplicou 20, 40. E o 2 multiplicou o P'. Vai ficar 2 vezes P'. Que é igual ao quê? O que foi que sobrou aqui em cima? 1 vezes P', que é o próprio P', tá? É o próprio P'. Bom, o que dá para fazer agora? Veja pelas setas. Aqui eu tenho 2 P', e continua aqui. Esse P' eu trago ele para primeiro membro da equação, tá? Para fazer parte do primeiro membro da equação. E aí você ele passa subtraindo, né? Ele está positivo, passa negativo. O 40,
eu passo para o segundo membro. Então, vai estar positivo aqui, vai negativo, tá? Ok? Vai negativo. Daí você vai ter o quê? 2 pelinha menos pelinha igual a menos 40. Certo? Vamos ajeitar aqui. Vamos ajeitar. Baixar mais um pouquinho aqui para a gente poder ver, acompanhar direitinho. Vou apagar aqui para a gente acompanhar. Pronto. Olha. Então eu tenho aqui 2 pelinha menos pelinha igual ao pelinha, que é igual a menos 40, né? Tá? Menos 40 centímetros. Subtrair aqui, que é igual ao próprio menos 40, que está sozinho aqui, só vai baixar ele. Tá? Então, a distância da imagem é menos 40. Ah, mas por que esse menos? Não tem sinal negativo aqui, professor. Não, o sinal negativo, ele está apenas para referencial de Gauss, tá? É aquele objetivo que eu falei antes. Ele vai indicar se a imagem é real ou virtual, se o tipo de espelho, o tipo de objeto, tá? Então, como é negativo aqui, você vai entender que essa imagem é o quê? Virtual, tá? E de acordo com aquela regra do rei Davi, se ela é virtual, ela é direita. Tá certo? Então, já daria para matar fácil essa questão, tá? Ah, deu 40. Você vem aqui 40, ó. Ou seria letra C ou letra E, tá? Só que deu 40 negativo. Então é virtual, tá aqui, ó. Aqui tá falando que é real, então tá errado aqui, tá? É virtual. E aí vem, ela é direita, pronto, confirmou, é direita. E ela é maior que o objeto. Tudo bem, como é que eu vou saber que ela é maior, professor? Aí você vai pegar aquela formulazinha do aumento da imagem. Menos pelinha sobre P. Substitui o pelinha, que é menos 40. O P, que é 20. Resultado 2. O que é que significa o A igual a 2? Significa que a imagem é o dobro do objeto. Tá? Se ela é o dobro do objeto, logo ela é maior que o objeto. Tá aqui, ó. É maior que o objeto. Tá certo? Tá? Outra maneira que você poderia concluir isso com muita facilidade, turma, seria o seguinte, ó. Olha, o objeto aqui é um objeto real, tá? Que foi colocado muito próximo do espelho, tá? Entre o foco e o vértice, ok? E aí você lembra, se você lembrasse, por exemplo, que quando está entre o foco e o vértice, a imagem formada é uma imagem virtual, né? Isso tanto na lente quanto no espelho. Toda vez que o objeto estiver entre o foco e o sistema óptico, a imagem formada vai ser uma imagem ampliada, direita e ampliada, tá? Ela vai ser direita, virtual e maior. Então poderia, né, resolver dessa maneira. Claro, você não teria o valor exatamente, né? Ou até poderia fazer por proporção, mas poderia resolver essa questão dessa maneira também, tá certo? Até porque se é uma imagem direita, ela é virtual, tá? E aí tu pode perceber aqui, que aqui, ó, direita virtual, quem é que é direita virtual aqui? Somente a letra E. Ó, aqui é virtual invertida, nem existe isso aqui, ó. Aqui é real direita, real invertida. Aqui são tudo reais, quer dizer, cortou, tá tudo fora essas A, B, C, D. Tudo fora, sobrando só a letra E, tá? Então, a questão resolvida na íntegra é isso aqui mesmo, tá? Mas aí você teria outras maneiras para chegar na alternativa, porque afinal de contas é uma questão de marcar, uma questão objetiva, tá certo? Grande sucesso, turma, valeu! Estamos tentando aqui gravar esses vídeos. Agora eu acho que deu certo, tá? Valeu, grande abraço.